Meu tema ficou sobre repercussões laríngeas do como qualquer coisa na medicina, né, a história clínica e o exame físico é uma parte muito importante do exame do paciente com queixas laríngeas. Só que pacientes com queixa de laringe relacionadas ao refluxo, a história clínica ela é muito mais importante do que eventuais sintomas apontados no exame físico laringoscópico. Aceita-se uma diferenciação entre a doença do refluxo gastroesofágico e o refluxo laringofaríngeo. Pacientes com a doença do refluxo gastroesofágico, geralmente eles desenvolvem mais sintomas como azia e dispepsia, que são sintomas típicos e geralmente noturnos. Já portadores do refluxo laringofaríngeo, eles desenvolvem manifestações que são denominadas de atípicas, como a necessidade de limpar a garganta, a sensação de corpo estranho, pigarro, a disfonia e a tosse, que são predominantemente diurnas. A doença do refluxo ela é definida como uma condição que desenvolve quando o refluxo de conteúdo procedente do estômago ele provoca sintomas desagradáveis e ou complicações. A prevalência da doença do refluxo gastroesofágico no Brasil, num estudo feito com 14 mil pessoas, identificou a prevalência de aproximadamente 12% da população urbana. Na prática otorrinolaringológica, ela é estimada em cerca de 4 a 10%, e a prevalência de distúrbios relacionados ao refluxo faringolaríngeo na prevalência dos pacientes com alterações vocais e desordens laríngeas, ela atinge 50% a 78%. As lesões características da doença do refluxo, elas ocorrem na mucosa do órgão, né, da laringe, da faringe, que é exposta ao refluxo ácido. A gravidade da esofagite, ela é relacionada à duração, ao tempo de exposição ao refluxo e ao pH do conteúdo gástrico refluído. O refluxo ácido ele é muito mais comum e mais importante que o refluxo não ácido na etiopatogenia da doença do refluxo gastroesofágico. E, recentemente, foi sugerido o papel do refluxo não ácido, ou fracamente ácido, na gênese de sintomas da doença, sobretudo tosse, pigarro, sensação de globos, em pacientes com tratamento com inibidor de bomba de prótons. Até conversei um pouquinho também com a doutora Luciane e outras pessoas, ela falou que também tem pacientes que muitas vezes você não acha no exame físico e nos exames como pH-metria, por exemplo, a presença de refluxo ácido, mas tem pessoas que têm retorno de como se fosse gás. E o próprio gás do estômago retornando, ele pode levar a lesões na região da mucosa da laringe. A doença do refluxo não erosível é a forma mais frequente da enfermidade e é definida pela presença de sintomas desagradáveis associados ao refluxo, com ausência de erosões ao exame endoscópico. A doença do refluxo erosível é a apresentação clássica da enfermidade, com sintomatologia clínica e presença de erosões ao exame endoscópico, o qual, embora importante, ele não apresenta especificidade elevada. Os sinais e os sintomas de refluxo, na região da laringe, né, a sensação de globos e o pigarro são os sintomas mais valorizados, e o eritema e o edema da laringe são os sinais mais relacionados à possível presença do refluxo. O espessamento da comissura posterior, ele foi detectado em cerca de 52% dos casos dos pacientes, e edema e eritema das aritenoides em 53% e 76% dos sujeitos examinados. Os achados laríngeos, eles comumente são atribuídos ao refluxo, podem ser detectados em 68% a 86% dos controles normais, e eventos de refluxo faríngeo são encontrados em 30% a 35% desses casos. O diagnóstico e o tratamento, ele ainda se mantém incerto, né? Não tem um protocolo ainda definido. E as alterações da mucosa da faringe e da laringe induzida por ácido, elas foram confirmadas por estudo histológico, mas suas implicações para os sintomas e sinais laríngeos, eles se mantêm muito obscuras. O refluxo esôfago-laringofaríngeo, como alterações do clareamento e da motilidade esofagiana, sem repercussão ácido-péptica. Então, eles acham que os sintomas do refluxo ele é mais pelo clearance, um clearance alterado e uma motilidade esofagiana não tão adequada.
Alguns autores, eles destacam o valor estatístico da ocorrência de edema, lesões de pregas vocais e espessamento interaritenoide como os principais sinais da presença do refluxo, e as alterações laríngeas, elas são achadas frequentes nos pacientes com esofagite, sendo mais prevalente quanto maior o grau da lesão esofagiana. Aqui eu vou citar alguns sinais do refluxo. O pigarro e a necessidade de limpar a garganta, uma sensação permanente de muco ou necessidade de escarrar, a sensação de bolo faríngeo, que é o globus, a sensação de compressão, aperto, de algo preso na garganta. O paciente pode queixar de rouquidão, disfonia, fadiga vocal, uma voz mais fraca, perda de extensão ao canto, aspereza, ressecamento ou ardência na garganta. Pode ter queixa de tosse crônica. Diferenciais de paciente com tosse crônica é a doença do refluxo. Odinofagia e otalgia são sinais que o paciente também pode apresentar. A disfagia e engasgo, o gotejamento pós-nasal, o paciente pode ter apneia, cialorreia, amargor na boca e halitose, espasmos laríngeos diurnos. A laringite posterior, que são os sinais. O paciente pode apresentar, então, laringite posterior com edema e eritema, ou hiperemia da laringe posterior, especificamente das aritenoides. Alterações da região interaritenoide ou comissura posterior, na forma de um edema, eritema ou espessamento. Pode ter edema das pregas vocais, edema das pregas vestibulares e eversão do vestíbulo, do ventrículo, né, de Morgane. Pode ter redundância da mucosa retrocricoide, pode apresentar leucoplasias pela doença do refluxo, pólipos, úlceras, granuloma, tumores e o pseudosulco vocal, que é um discreto edema na região subglote da prega vocal, e ela pode fazer distinção dela com o sulco verdadeiro pela extensão. Geralmente o sulco ele não passa para a região posterior da prega vocal. Já o pseudosulco, ele se estende até a região posterior. E o paciente também pode ter queixa de halitose. Em crianças, a criança pode apresentar como sinais estenose subglótica, estenose de glote posterior, laringomalácia, que pacientes com laringomalácia até é sugerido tratar também o refluxo, que tem muito paciente com laringomalácia que tem refluxo concomitante, papilomatose e asma. Os métodos diagnósticos, então, ele tem que ser composto por anamnese detalhada, que nem eu falei, os sinais e as queixas do paciente, muitas vezes eles são mais importantes do que a gente encontra no exame laringoscópico. Pode ter queixa de pirose e regurgitação, e as principais manifestações atípicas são a dor torácica não cardíaca, tosse, laringite, asma, rouquidão, pigarro e sensação de globos. Aqui eu coloquei umas fotos de laringe com alterações diferentes e vou passar. Essa primeira da foto A é uma laringite normal, uma região de pregas vocais normais. A B tem uma hiperemia na região interaritenoide. A letra D tem uma hiperemia difusa e o granuloma posterior à direita. É possível ver aqui. Aqui tem o edema leve de pregas vocais. Aqui é possível ver um granuloma posterior na região à esquerda. Esse paciente já tem uma degeneração polipóide de pregas vocais, que sugere uma inflamação mais importante, e aqui é um edema e degeneração polipóide de pregas vocais também, na fase de adução e abdução, na letra HI. Os testes de diagnóstico e terapêutico, então, o diagnóstico, ele é baseado, pode ser feito de duas formas, na verdade. O tratado, ele cita essas duas formas, ele coloca que o diagnóstico baseado apenas na anamnese e no exame físico para pacientes com idade inferior a 45 anos, sem sinais de alerta e com sintomas típicos de refluxo, às vezes não necessita de investigação complementar, então o paciente geralmente já é submetido ao teste terapêutico, se deu certo um teste terapêutico, tudo bem, mas o terceiro consenso brasileiro sobre refluxo, realizado em 2008, ele recomendou que todo paciente com suspeita ou diagnóstico de refluxo fosse submetido à endoscopia digestiva alta. Eles colocam como que isso é feito e é orientado por ser um exame mais acessível. Só que, assim, na realidade nossa, eu não acho que isso seja tão verdade, assim. O exame endoscópico é a biópsia do esôfago, então é o método de escolha para o diagnóstico das lesões causadas pelo refluxo gastroesofagiano. Tem sensibilidade de cerca de 50%.
Aqui são alguns os outros exames que o livro traz, que é o esôfago, videoesofagografia, que é usado para o diagnóstico de refluxo. Ele exige um apuro na avaliação de regurgitações intraesofagianas, espasmos e falta de coordenação motora. Então, na primeira figura que eu coloquei aí, é um esôfago normal, e na segunda é um esôfago com alteração de motilidade, aquele esôfago em quebra-nozes, né? A cintilografia, ela pode demonstrar o refluxo de conteúdo gástrico após a injeção de contraste marcado com tecnésio 99, só que é um exame caro e pouco disponível e não é tão pedido no nosso dia a dia. A manometria tem um valor limitado na investigação diagnóstica inicial do refluxo. Ela é indicada em situações como para localização do esfíncter esofagiano inferior e no pré-operatório de doença do refluxo, né, para afastar a calase e distúrbios importantes na motilidade, como a esclerose sistêmica. Aqui mostra o exame que apesar das limitações, ele acaba sendo padrão ouro, né, que é a pH-metria esofagiana de 24 horas. Na verdade, hoje em dia, o exame mais recomendado seria a pH-metria por bioimpedância, acho que eles colocam, que a pH-metria esofagiana de 24 horas, ela pura, com esse nome, ela pegaria somente alterações refluxos ácidos. Já essa bioimpedância, né, ela pegaria tanto o refluxo ácido, quanto o refluxo não ácido, e presença também do gás, o retorno de gás. Então, todas essas alterações, a bioimpedância, a pH-metria, ela conseguiria pegar. E tem alguns índices e scores que ajudam a gente no diagnóstico também do refluxo, né? O índice de sintomas de refluxo, ele é utilizado, ele também vai ser falado no trabalho que eu acabei escolhendo. Teve um trabalho que mostrou se a gente tem esse índice maior que 13, ele é considerado alterado e sugere que o paciente tenha a doença do refluxo. Então, os sintomas principais que ele procura são problemas na voz, o pigarro, o excesso da secreção na garganta, dificuldade de deglutir comida ou líquido, tosse depois de comer ou deitar, crises de sufocação, tosse irritante, sensação de bola na garganta, queimação, dor no peito, indigestão ou sensação de ácido no estômago subindo para a garganta. Então, o paciente, ele avalia cada um desses sintomas, dando nota de 0 a 5. Se o paciente tem uma nota maior que 13, ele é considerado como alterado. E aqui falando sobre o score, que é o score de achados no refluxo, né, que a gente avalia durante a laringoscopia. Aqui o original, quando o paciente pontua maior que 7, ele tem 95% de chance de refluxo faringolaríngeo. E aqui ele foi traduzido para o português, né, até um trabalho feito aqui no Brasil e foi publicado, que só para validar a tradução, que é essa daqui. Então, é avaliado o edema subglótico, a obliteração dos ventrículos, eritema e hiperemia da região das aritenoides, edema das pregas vocais, edema laríngeo difuso, hipertrofia da comissura posterior, granuloma, tecido de granulação, buco, endolaríngeo espesso. Então, o paciente pontua em cada um desses. Se o paciente tem maior do que 7, ele tem 95% de chance de refluxo faringolaríngeo. Então, aqui é só mostrando algumas fotos para a gente avaliar. Então, aqui é aquilo que eu falei sobre o pseudosulco e o sulco vocal. O pseudosulco, ele é um sintoma, ele é um achado no paciente com laringite por refluxo. Ele se estende até a região posterior das pregas vocais, o que não acontece no sulco verdadeiro, né, no sulco vocal. A obliteração do ventrículo. Aqui a gente vê no A um ventrículo bem visível, né, e fundo. O segundo a gente já não tem isso tão definido. O edema das pregas vocais, com a gradação crescente do A até o D. Aqui tem hipertrofia da comissura posterior. E o granuloma vocal, que geralmente ele aparece na região posterior, né, da prega vocal.
Aqui é só colocando de forma geral, o paciente, então, tem uma história física e exame físico. Ele tem sintomas típicos ocasionais, a gente faz o teste terapêutico, que já nem é tão recomendado mais pela sociedade, eles citaram, mas depois acabaram colocando isso daqui diferente. A gente pode ou seguir para endoscopia direto ou fazer o teste terapêutico. Se o paciente responde com medidas comportamentais e inibidor de bomba de prótons em dose plena, melhora em remissão, a gente só reduz a medicação ou suspende. Se ele não tiver melhor, o paciente tem que fazer endoscopia. Se a endoscopia veio normal, a gente faz medidas comportamentais, pode usar procinético em dose plena por 4, 6 a 12 semanas. Aí tem os graus, né? Esofagite leve, esofagite moderada e esofagite grave. E a partir de cada um desses sintomas, a gente pode ou indicar, todo mundo precisa de medidas comportamentais, a gente indica inibidor de bomba de prótons por 4, 6 a 12 semanas e avalia a resposta. O tratamento clínico, então, a gente tem que corrigir ou minimizar as consequências do refluxo. A grande maioria dos pacientes, eles se beneficiam do tratamento clínico, que deve abranger medidas posturais, dietéticas e farmacológicas, que devem ser implementadas simultaneamente. Então, aqui são algumas das medidas comportamentais que a gente tem que orientar o paciente. A elevação da cabeceira da cama é uma parte importante, orientar o paciente a usar um travesseiro que deixa mais elevado, ou colocar alguma coisa na parte dos pés da cama, da parte superior dos pés da cama. Moderar na ingestão de alimentos, com observação nos alimentos como alimentos gordurosos, cítricos, café, chocolate, bebida alcoólica. Cuidado com medicação de risco, como os anticolinéticos, teofilina, antidepressivos, que podem aumentar também a chance de refluxo. Evitar deitar-se 2 horas após as refeições, evitar refeições copiosas, redução drástica ou cessação do tabagismo, redução do peso corporal nos casos de pacientes que tenham sobrepeso ou obesidade. A inibição da secreção ácida pelo estômago, ela é benéfica no tratamento dos pacientes com refluxo. Então, pode ser usado antiácidos, sucralfatos e alginatos para o controle sintomático, né? Bloqueadores dos receptores H2 de histamina, como a ranitidina, a cimetidina. Ele mostra bons resultados para pacientes com esofagite erosiva leve. Os procinéticos, como metoclopramida, domperidona, eles são eficazes para o alívio da pirose. E os inibidores de bomba de prótons, que apresentam resultados significativamente melhores que todas essas classes anteriores que eu falei, para tratamento de esofagite. Tratamento cirúrgico, a intervenção cirúrgica com baixa morbidade para o tratamento da doença do refluxo, a mais comumente realizada é a fundoplicatura de Nissen, que é essa mostrada na figura. Apresenta índices de melhora superiores a 85%, mas a recidiva ela é inevitável no período variável, entre 5 e 15 anos. As principais indicações, elas consistem em casos em que o refluxo foi claramente demonstrado e existe um tratamento de manutenção, especialmente para os pacientes com menos de 40 anos, que a gente não vai deixar um tempo muito grande prolongado de uso de inibidor de bomba de prótons. A terapêutica inicial, então, é inibidor de bomba de prótons, pode ser feito em dose única, em jejum, durante período de 4 a 8 semanas. Sintomas ocasionais podem ser tratados com antiácidos, se o paciente for sintomas bem esporádicos, e nos pacientes com regurgitação persistente, a despeito do inibidor de bomba de prótons, ou naqueles que não toleram o tratamento medicamentoso, apesar de resposta clínica adequada, a cirurgia antirrefluxo ela pode ser considerada, esclarecendo para o paciente os riscos inerentes ao procedimento e as possíveis complicações pós-operatórias. E da aula é isso. O tratado, ele traz bem pouco, eu ainda peguei um pouquinho de literatura fora do tratado, assim. Aí eu posso passar para o artigo? Oi? Pode ir, sabe? Tá. Então, o artigo que eu escolhi, ele fala sobre 3 estratégias terapêuticas diferentes para a doença do refluxo laringofaríngeo. Foi um estudo prospectivo randomizado duplo cego. Então, o refluxo laringofaríngeo é uma doença inflamatória causada pela regurgitação do conteúdo gástrico ácido para o trato aerodigestivo superior.
A azia e a regurgitação ácida são sintomas típicos, são menos frequentes no refluxo laringofaríngeo e são mais frequentes na doença do refluxo gastroesofágico. Os sintomas típicos de refluxo laringofaríngeo são sensação de globo, dor de garganta, produção excessiva de muco, disfagia e alteração da voz. Tudo que a gente viu na aula. Na laringoscopia, o paciente pode apresentar edema de cordas vocais ou laringe, hiperemia e hipertrofia de comissura posterior. A terapia com inibidor de bomba de prótons é frequentemente usada para tratar o refluxo laringofaríngeo. A eficácia da terapia com inibidor de bomba de prótons uma vez por dia ou 2 vezes por dia, e se os procinéticos eles devem ou não ser utilizados, ainda é debatida. Em pacientes com doença do refluxo gastroesofágico, a terapia combinada de IBP e um procinético, ela não foi superior ao inibidor de bomba de prótons sozinho. Nenhum estudo comparou os efeitos do uso empírico da terapia do inibidor de bomba de prótons em sinais e sintomas específicos de refluxo laringofaríngeo. Então, esse estudo, ele trouxe isso, ele é um estudo prospectivo, duplo cego, randomizado, do inibidor de bomba de prótons e do benefício da adição de um procinético para o tratamento do refluxo laringofaríngeo, usando o índice de sintomas do refluxo, que é aquele que eu mostrei anteriormente, que é o RSI, e o score de achados de refluxo, que é o RFS. Então, como eu já falei, foi um estudo conduzido no Departamento de Otorrinolaringologia, no Departamento de Otorrinolaringologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço. Os pacientes com diagnóstico de refluxo laringofaríngeo pelo porcínio foram recrutados de julho de 2015 a julho de 2017. O refluxo ele foi diagnosticado com base na presença de sintomas típicos, sensação de globos, pigarro, alteração da voz, tosse crônica ou disfagia, e achados laringoscópicos, como a hiperemia, edema de cordas vocais, paquidermia, edema laríngeo, obliteração ventricular, muco endolaríngeo espesso ou granuloma. Os critérios de exclusão foram pacientes menores de 18 anos, grávidas ou amamentando, uso de anti-inflamatórios não esteroidais, antagonistas do receptor 2 da histamina, IBPs ou glicocorticoides. Ele não colocou o tempo que o paciente deveria estar sem uso dessas medicações, o consumo de álcool ou dependência de drogas, história de cirurgia para doença gastroenterológica. Os pacientes eles foram solicitados a visitar o ambulatório 2 vezes depois da visita inicial. Então, tinha uma visita no tempo zero, uma 1 mês depois e uma 3 meses após o início do tratamento. O estudo ele foi dividido em 3 grupos diferentes. Os cartões eles foram impressos com as prescrições que só o farmacêutico poderia anotar. Então, o grupo A recebeu inibidor de bomba de prótons 1 vez ao dia, o grupo B, o inibidor de bomba de prótons 2 vezes ao dia, e o grupo C recebeu, além do inibidor de bomba de prótons, 2 vezes ao dia, ele recebeu um procinético, 3 vezes ao dia. Em todas as visitas ao ambulatório, os pacientes eles preencheram um questionário de sintomas, esse RSE de sintomas, e um cirurgião de cabeça e pescoço avaliou o índice RFS do paciente usando um laringoscópio flexível. Esses índices eles foram comparados de acordo com o índice de massa corporal e com a idade do paciente. As análises foram realizadas usando o SPSS versão 18.0 e o P foi considerado significativo quando menor que 0,05. Foram recrutados 116 participantes, 116 participantes foram inscritos no estudo, só 100 compareceram às 3 visitas do estudo. 14 participantes foram excluídos devido à perda de segmento e 2 foram excluídos por ter tomado extrato de ervas tradicionais coreanas. O score laringoscópico total melhorou significativamente em grau semelhante nos 3 grupos. Então, aqui é só mostrando a tabela, que é a tabela que mostra as características dos grupos, né? O grupo A, grupo B, grupo C. O grupo A, que tomou 1 vez ao dia o IBP, o grupo B, o IBP 2 vezes ao dia, e o grupo C, que tomou o IBP 2 vezes ao dia, mais o procinético. A idade não teve diferença significativa nos 3 grupos. A proporção feminino e masculino também não teve diferença estatística. Aqui é o índice de massa corporal,
que foi separado depois em pacientes mais obesos também, ele vai discutir isso mais à frente. Então, os scores de 5 itens do RFS, que é o índice que a gente mede por endoscopia, melhoraram significativamente nos 3 grupos, o grupo A, o grupo B e o grupo C. Então, teve melhora significativa nos 3 grupos. Aqui é só mostrando de sintoma por sintoma, né? Obliteração ventricular, eritema e hiperemia, o edema vocal, edema da corda vocal, o edema laríngeo difuso e a hipertrofia da comissura posterior. Então, todos eles, os pacientes apresentaram melhoras. As pontuações da maioria dos itens de sintoma, esse daqui é o score de sintoma dos pacientes, também melhorou em grau semelhante nos 3 grupos. Os pacientes, eles foram divididos naqueles com IMC alto e com IMC normal, e mudanças nas alterações do exame físico, total, desde o início até 3 meses após o tratamento, ele diferiu significativamente entre os pacientes com IMC normal e IMC alto no grupo C. O grupo C, então, é o paciente que tomou o procinético. Então, os pacientes obesos que fizeram uso do procinético significativo no exame físico. E aqui a magnitude da melhora da pontuação total de sintomas, ele foi semelhante nos pacientes com IMC normal e IMC alto nos grupos A e C. E no grupo B, os pacientes com IMC alto tiveram uma melhora maior. Então, no exame físico, quem usou o procinético teve melhora, teve uma diferença significativa, e na escala de sintomas, quem teve IMC maior, teve uma melhora no grupo 2, que é o que usou o IBP 2 vezes ao dia. O grau de melhora do score, então, RFS e RSI, não diferiu significativamente entre os pacientes com idade menor que 60 anos e maior que 60 anos em nenhum dos grupos. Os inibidores de bomba de prótons, eles são administrados em pacientes com refluxo laringofaríngeo para suprimir a secreção de ácido. A resposta à terapia com IBP, ela varia, e o uso de inibidor de bomba de prótons a longo prazo, ela pode causar alguns efeitos adversos. Eles citam como alguns a doença renal, fratura óssea, crescimento excessivo de bactérias no intestino delgado, deficiências de nutrientes e malignidades gastrointestinais. Antiácidos como aldinato e amalgato, eles são amplamente usados também em pacientes com doença do refluxo gastroesofágico e refluxo laringofaríngeo. E a adição de um procinético, que nesse caso foi o Mosopride, a um regime convencional de IBP, ele não resultou em melhores pontuações de sintomas. A magnitude da melhora nos itens laringoscópicos, né, que é o RFS, edema de cordas vocais e edema laríngeo, diferiu significativamente entre os 3 grupos. Assim, né, a adição de um procinético a um regime convencional de IBP, ele pode ser considerado para pacientes com cordas vocais, com edema de cordas vocais ou edema de laringe. E com base no score RFS, pacientes com sobrepeso ou obeso, eles eram mais propensos a responder ao uso do IBP 2 vezes ao dia, mais a terapia procinética dos pacientes com peso normal. O número de pacientes, então as limitações do estudo, o número de pacientes era relativamente pequeno, então contou só com 100 pacientes, e eles analisaram apenas scores de sintomas subjetivos e achados endoscópicos. Esse é até uma limitação de todos os estudos assim que eu vi sobre refluxo laringofaríngeo, que eles usam, na maioria das vezes, são avaliações muito subjetivas, nenhum que eu achei falava sobre o uso da pH-metria, até porque eu acho que é um exame mais caro e não tão disponível assim. Então, o IBP 1 vez ao dia, 2 vezes ao dia e 2 vezes ao dia, mais a terapia procinética, ela tem efeitos semelhantes contra o refluxo laringofaríngeo. No entanto, pacientes com achados específicos, como edema de cordas vocais e edema laríngeo, têm maior probabilidade de responder a um regime que contém um procinético associado. E, além disso, a adição de um procinético, ela pode ser benéfica para pacientes com IMC alto e sintomas de refluxo laringofaríngeo. E é isso. Alguém tem alguma pergunta?